Um bom exemplo de quem cumpriu seu ministério. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo encorajando o seu aprendiz, o seu discípulo, Timóteo, quando ainda estava começando a sua jornada. Quando Timóteo se juntou a Paulo em sua viagem missionária, Timóteo ainda era muito jovem. Paulo o enviou a uma cidade chamada Éfeso para ajudá-lo ali a iniciar a igreja. Embora Timóteo lutasse contra o medo, Deus o usou poderosamente. E aqui estão 3 lições que nós podemos também aprender com Timóteo sobre como cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos desenvolver os dons que Deus dá a cada um de nós. A Bíblia diz: não deixe ninguém desprezar você por ser jovem, mas seja um exemplo para os crentes em sua fala, em sua conduta, em seu amor, fé e na pureza. Não negligencie o dom espiritual que está em você. Pratique essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Depois você confere esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 15. Paulo também disse a Timóteo para inflamar o dom de Deus que estava nele, pela imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo. Porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, pelo contrário, nos dá força, amor e autodisciplina. Como crente, você tem a responsabilidade vitalícia. Já vimos que não há aposentadoria. Você deve desenvolver os seus dons e talentos, aqueles que Deus mesmo lhe deu, para praticar e para abençoar outros à sua volta. Recuse-se a se distrair. É o que Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Vigie atentamente a sua vida e o seu ensino. Permaneça fiel ao que é certo para o bem da sua própria salvação e para a salvação daqueles que estão te ouvindo. É muito fácil nós nos desviarmos pelo desejo talvez de construir o nosso próprio negócio, nossa carreira, família, cuidar das nossas economias, coisas que são boas também. Mas muitas pessoas deixam de cuidar do mais importante, que é levar a palavra de Deus a outras pessoas, cumprir o propósito de Deus em sua vida, o ide de pregar o Evangelho. E muitas pessoas perdem incontáveis horas fazendo coisas que não agregam em nada, como as redes sociais, séries e outras coisas que quando você vê o tempo passou e o que você produziu? Nada. Como seguidor de Jesus, você deve manter o foco nas coisas que são mais importantes para cumprir o seu chamado. Dê a Deus o seu melhor. A Bíblia diz: corra o seu melhor na corrida da fé e ganhe a vida eterna para você, porque foi para esta vida que Deus te chamou. Deus o chamou para uma tarefa específica que só você pode cumprir, só você pode realizar através do tempo, do esforço que Ele mesmo te deu. Paulo também fala sobre Timóteo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 20, dizendo que não tinha ninguém com quem pudesse contar como Timóteo. Você pode imaginar tal honraria? Não havia ninguém a qual Paulo confiasse mais do que Timóteo. E por quê? Porque Timóteo estava focado, comprometido com o chamado de Deus em sua vida. Ninguém poderia distraí-lo ou desencorajá-lo. Ele deu a Deus o seu melhor. À medida que eu e você também damos a Deus o nosso melhor e seguimos o nosso chamado, Deus se revelará a nós e nos mostrará o que há de melhor em cada um de nós para que possamos cumprir o propósito dele em nossas vidas. Esteja aberto para a voz do Senhor, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mostre qual é o seu chamado e que assim você possa ser bênção nessa geração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.